Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, e vá então ao blog, ao YouTube, ao Instagram e Facebook. Lá você encontra liturgia diariamente. Liturgia referente à quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Festa de Santo André Apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço. E no rito da celebração temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos, ofício da festa. Ainda estamos na 34ª semana do Tempo Comum, quando o principal evangelho é do ano A, São Mateus, intercalado com Lucas. Antífona da entrada. Junto ao mar da Galileia viu o Senhor dois irmãos, Pedro e André, que pescavam. Ele os chamou: vinde comigo, eu vos farei de hoje em diante pescadores de homens. Mateus 4, versículo 18. Agora a oração do dia. Oremos, rezemos, coloque sua intenção. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 18. Irmãos, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido. Isaías 28, versículo 16. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 3, versículo 5. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52, versículo 7. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías 53, versículo 1. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. Salmo 18, versículo 5. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo de resposta 19a, versículos 2 ao 3, 4 ao 5, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas.
seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Com um trecho de Mateus 4, versículo 19. Depois temos a proclamação com Mateus 4, versículos do 18 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. santini@novaalianca.com.br. O título da liturgia comentada é Jesus viu dois irmãos, baseado em Mateus 4, versículos do 18 ao 22. Uma das 9 bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus está relacionada ao olhar. Os puros de coração verão a Deus, conforme Mateus 5, versículo 8. Talvez motivados por esta receita de felicidade, nós ficamos procurando por Jesus com os olhos e nos esquecemos de deixar que Ele mesmo nos olhe. Aliás, a história da salvação registra numerosos episódios em que alguém procurava infantilmente esconder-se de Deus. Foi assim com o velho Adão no Éden, após a queda e a descoberta da própria nudez. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Foi assim com o profeta Jonas em sua fuga para Tarsis. Jonas capítulo 1, versículo 10. Como se fosse possível escapar aos olhos onipresentes do Senhor do Universo. Como observa Levi Gillette, eu aprendo a olhar Jesus na medida em que eu aprendo a ser olhado por Ele. Submeter-se ao olhar de Jesus. Antes de dirigir a palavra a Simão por ocasião de seu primeiro chamado, Jesus o olha, e o verbo grego implica que ele o olha com insistência. De fato, trata-se do verbo grego eidem, observa. Trata-se do mesmo olhar penetrante lançado sobre Simão Pedro quando Jesus sai da casa de Caifás, após Pedro o ter negado. E como são variados os efeitos do olhar de Jesus sobre nós. Ao ser chamado para deixar a barca, Pedro é iluminado por esse olhar, mas o mesmo olhar o leva às lágrimas após ter claudicado na fé. E quais são as condições para essa visão? Levi Gillette responde: são as mesmas que Jesus impôs aos 3 discípulos, dos quais fez testemunhas de sua transfiguração, Mateus 17. Jesus os tomou consigo, ele os conduziu, levou-os sobre uma alta montanha, onde eles estavam a sós, separados. Solidão com Jesus, deixar-se conduzir, ascensão penosa
muito acima daquilo que nossa vida tem de mal e de medíocre. Todas estas condições permanecem ordinariamente necessárias. Digo ordinariamente porque há casos excepcionais como Saulo no caminho de Damasco. Quando nós ouvimos a frase Deus me vê, a primeira reação pode ser de temor diante de uma espécie de inspetor atento e quem sabe implacável. Ou ainda alguém pode sentir que sua liberdade está sendo cerceada ou controlada pelo mesmo olhar. Estas reações distorcidas só serão corrigidas quando eu fizer a experiência de que Deus é Pai. E se Deus é um Pai amoroso, por que não reagir como um filho amado? A partir de então serei como a criança que não quer ficar longe do olhar materno, pois ele é garantia de segurança e de paz. Deus me vê e me ama. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. É o que está escrito na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 12. Bem, vamos lá aos santos do dia. O santo indicado pela igreja para a missa é Santo André Apóstolo. 30 de novembro é dia de Santo André. Irmão de São Pedro, foi o primeiro a receber o chamado de Jesus. Morreu crucificado em Patras, depois de pregar o evangelho em Acaia e outras regiões da Grécia. Segundo o site da caminhada da comunidade católica Canção Nova, André nasceu em Betsaida no tempo de Jesus. De início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e com São João começou a segui-lo. Santo André é reconhecido pela liturgia como o protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado, primeiro a escutar o apelo ao mestre. Pedro, conduzes. Possamos ao céu chegar guiados por tuas luzes. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez, na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículos 35 e 36. André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Cristo. Santo André expressa-se no Evangelho como ponte do Salvador, porque é ele quem se coloca entre seu irmão Simão e Jesus. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 41. Segundo a narrativa de São João, este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor, voltando às suas ocupações de pescadores. Dias depois, Jesus passava pelo lago de Tiberíades e, avistando os irmãos, pediu que eles o seguissem. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo do 18 ao versículo 19. Deu-se a partir dessas palavras o chamamento oficial de André como apóstolo, junto com seu irmão Pedro. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André. A primeira delas é a multiplicação de pães e peixes. Jesus interpela Felipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão e André intervém dizendo: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto para tanta gente? João capítulo 6, versículo 9. Conta a tradição que depois do batismo do Espírito Santo em Pentecostes, Santo André teria ido pregar o Evangelho
na região dos mares Cáspio e Negro, a fim de difundir o evangelho pelo mundo afora. Apóstolo da coragem e da alegria também, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X por volta do ano 60, a qual recebeu do santo este elogio: salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Oração de Santo André. Em forma de X foste testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós também possamos dar testemunho ao nosso modo de todo o coração. Perpetuai a fé cristã nos lugares mais remotos e divergentes. Aumentai a fé naqueles que estão enfraquecidos e renovai os costumes cristãos. Amém. Santo do dia 30 de novembro, São Tudual, abade e bispo. Faleceu no século VI. Foi o primeiro bispo de Tréguier, na Bretanha Menor, na França. Construiu ali diversos mosteiros. Santo do dia 30 de novembro, São Cuthberto Main, presbítero e mártir, faleceu em 1577. Convertido ao catolicismo e ordenado sacerdote, exercia seu ministério na Inglaterra, quando foi descoberto e condenado à morte. Isto aconteceu no tempo da rainha Elizabeth I. Santo do dia 30 de novembro, São Galgano Guidotti. São Galgano foi eremita, faleceu em 1181. Após uma juventude devassa, viveu como penitente numa ermida sobre o Monte Siepe, na Toscana, Itália. Santo do dia 30 de novembro, São Tadeu Liu Huiting, presbítero e mártir, faleceu em 1823. Depois de suportar suplícios e mais de 2 anos de cárcere, São Tadeu Liu Huiting morreu estrangulado em Kuxian, na China. Santo do dia 30 de novembro, São José Marchand, presbítero, ou seja, sacerdote, padre, e também mártir, faleceu em 1835. São José Marchand foi sacerdote da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que no tempo do imperador Minh Mang foi condenado ao suplício dos 100 açoites em Hue, no Vietnã, na Ásia. Santo do dia 30 de novembro, Beato João de Vercelas, sacerdote, faleceu em 1283. Sacerdote que foi mestre-geral da Ordem Dominicana. João de Vercelas divulgou empenhadamente a devoção ao santo nome de Jesus. Santo do dia 30 de novembro, Beato Frederico de Ratisbona. Foi um religioso que faleceu em 1329. Era da ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Frederico de Ratisbona exerceu o ofício de carpinteiro. Brilhou por seu fervor na oração, obediência e caridade na ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Santo do dia 30 de novembro, Beato Alexandre Krau, presbítero e mártir. Presbítero quer dizer padre ou sacerdote. Faleceu em 1586. Beato Alexandre Krau foi preso por exercer o ministério sacerdotal na Inglaterra. Foi enforcado e esquartejado. Isso aconteceu na época da Rainha Elizabeth I. Santo do dia 30 de novembro, Beato Louis Roque Guientinger. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre e mártir. Faleceu em 1941. Beato Louis Roque Guientinger foi executado perto de Munique, na Alemanha, no tempo da ocupação militar
da Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você pede. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal na internet, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal, é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai das misericórdias, nosso Abba. Então, o pai só faz o que é melhor para o filho. E às vezes um não é o importante naquele momento. Agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará, a segunda vinda, derradeira. Não sabemos quando acontecerá, por isso temos que estar preparados, se quisermos a vida eterna. E em sã consciência, quem não quer a vida eterna, hein? Apesar de que eu vejo pessoas falarem, morreu, acabou. Não é assim, gente. Temos a vida eterna, ou então a tormenta eterna. Só 2 condições serão oferecidas na eternidade, depois da passagem terrena. Quem estiver com Cristo, aqui na terra, acreditar que Deus humanou-se por nós, sofreu na cruz, morreu, ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus. Ao ascender ao céu, ele está à direita de Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, do lado direito, esperando por nós. É o nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Creia em Jesus como Deus e você terá a vida eterna. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos como anjos, corpos glorificados como Jesus. Podemos mudar a aparência, podemos estar num local agora e nesse mesmo momento estar em outro. Podemos atravessar paredes, acabará a doença, a dor, a tristeza. Quem não quer o céu é insensato. Tenha lucidez. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Shalom! Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.